Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado. Estamos começando o mês de junho. Estamos quase na metade do ano. Passou muito rápido. Semana passada a gente fez um programa especial, programa 100 do Estudando Marcel Benedetti, lá no nosso centro, né, lá no Jefa Sorocaba. Então muito obrigado a vocês que nos prestigiaram, que assistiram o nosso programa direto lá do nosso centro, né, o nosso novo centro, que inauguramos no mês de abril. Então muito obrigado realmente, né? Só tenho a agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens de apoio, o pessoal que tem nos acompanhado, que tem prestigiado aqui as nossas atividades. Então hoje nós vamos ler a questão número 74 do capítulo 4 dos Instintos Animais, o livro Os Animais Conforme o Espiritismo. Então vamos lá, questão número 74 para a gente estudar hoje. O exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhes apresentam, a princípio semimorais e semimateriais, e depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se ao contrário ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos, para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo. Tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz e a respiração. Então, mais um trecho aí do livro da Gênese de Kardec, os itens 10 e 11 do capítulo 3. E aí os comentários do Marcel a respeito. O exercício das paixões é importante aos seres primitivos encarnados para se preservarem no mundo físico. São os instintos impostos pela influência do nosso corpo físico ao nosso espírito. Esta influência é essencial para a sobrevivência deste que ainda vive em uma fase primitiva de sua evolução. Nós já estivemos nesta fase quando estagiamos nas fases primitivas da nossa existência. Mas à medida que progredimos e passamos para as fases mais adiantadas, aquela influência que nos foi benéfica à sobrevivência passa a ser um empecilho ao crescimento moral, pois o nosso crescimento moral está na proporção inversa a essa influência física sobre nós. Essa influência instintiva, que nos foi cara nos primórdios de nossa existência, passa a ser um entrave à nossa evolução a partir do momento em que a razão ganha espaço. Eu falei aqui na semana passada que algumas atitudes humanas, de alguns humanos, né, elas beiram o primitivismo. São situações que a gente olha assim e fica sem entender. Como é que um ser humano dotado de inteligência, de bom senso, de razão, comete atrocidades e situações que fogem, né, da nossa percepção, fogem daquilo que a gente entende, né, como razoável, né, para uma convivência social. Eu, Wilson, tendo a pensar que essa influência instintiva, como diz aqui o Marcel, que nos foi cara nos primórdios da nossa existência, talvez essa tendência instintiva ainda predomine sobre algumas pessoas. Algumas pessoas talvez ainda não tenham adquirido o conhecimento necessário, sei lá, talvez tenham estacionado uma parte da sua evolução para agir de forma tão primitiva em alguns casos que a gente fica sem entender.
Porque como é que uma pessoa dotada de inteligência não conseguiu passar para um estágio adiante? Ou não está conseguindo pôr em prática aquilo que aprendeu, aquilo que adquiriu ao longo de anos e anos de evolução? Então, para a gente pensar realmente a respeito. Será que nós estamos agindo plenamente como seres humanos, no sentido de utilizar todas as nossas potencialidades, tudo aquilo que a gente tem de inteligência, tudo aquilo que nós adquirimos ao longo de séculos e milênios de encarnações, de oportunidades que Deus nos dá? A gente ouve tanto aí no meio espírita, né, falar sobre essa mudança da Terra, né, de deixar de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E isso passa pelas atitudes individuais e coletivas de cada um de nós, para que a gente transforme realmente esse mundo num mundo melhor. E se nós não estivermos condizentes com essa melhora da Terra, com essa transformação da Terra, nós iremos para mundos que serão condizentes com o nosso estágio evolutivo. A gente ouve alguns companheiros espíritas, né, falando sobre planetas que o próprio Chico Xavier teria dito, teria revelado, né, que seriam planetas semelhantes à Terra no sentido físico até, e que serviriam de moradas futuras para os humanos, né, que não estivessem em condições de continuar habitando uma Terra regenerada. E a gente sabe, né, pela literatura espírita, que existem, né, muitos mundos habitados, muitas moradas na casa de meu Pai, né? Jesus já nos disse isso. E realmente, se nós não estivermos acompanhando o progresso do planeta, o progresso evolutivo do planeta, a gente vai ficar para trás. Não é que a gente vai regredir, mas a gente vai ter as mesmas condições que o mundo de provas e expiações, né? Um mundo às vezes até primitivo, como a gente ouve na literatura espírita do livro Exilados de Capela, por exemplo, em que as pessoas que não estavam condizentes com a evolução daquele sistema vieram para a Terra, e a Terra era um mundo primitivo. Eles precisaram, né, fazer muitas coisas aqui para criar, para que a Terra deixasse de ser um mundo primitivo e já fosse um mundo de provas e expiações, um mundo já em evolução. Então, se nós não fizermos a mesma coisa, talvez a gente seja um exilado para esses outros mundos, para que a gente possa aprender pela dor. Porque a gente está tendo aqui várias oportunidades. E uma delas é o conhecimento. Porque a gente não vai poder depois dizer, eu não sabia. A gente ouve, né, aqueles termos, vai alegar demência. Não pode alegar demência. Porque o conhecimento está aí à nossa disposição. E muito será cobrado daquele que tem a oportunidade de aprender e deixa para lá. Depois eu faço. Deixa eu curtir a vida. Não é por aí. Então é para a gente realmente pensar e refletir a respeito. E é o que a gente tem tentado fazer aqui. Já falei várias vezes. A gente tem essa proposta de passar esse conhecimento adiante. Porque estudar a espiritualidade dos animais não é simplesmente estudar como é que se comporta um cachorro, um gato, aqueles que estão ao nosso lado. É estudar também a nossa história. Porque se hoje nós estamos na fase de humanidade, nós já passamos por fases anteriores. E como é que se deu toda essa evolução? Então, estudar a espiritualidade dos animais é um resgate da nossa própria história. E o livro A Gênese de Kardec, ele tem um pouco essa proposta. Já falei aqui que é um livro mais denso, é um livro mais difícil, né, sobre determinados aspectos da gente entender algumas coisas, mas é um livro muito necessário para a gente entender e compreender a nossa própria história. E a gente tem tentado fazer isso aqui da melhor maneira possível. Tá? E eu agradeço mais uma vez a vocês que estiveram conosco em mais este programa, Estudando Marcel Benedetti. Semana que vem estaremos de volta. Tenha uma ótima semana. Amanhã tem o Evangelho no Jefa. Quinta-feira temos atividade presencial lá no nosso centro. Muito obrigado a todos e até terça que vem para aqueles que acompanham o Estudando Marcel Benedetti. Tchau, pessoal.